Como deixar os ganchos dos teus vídeos mais interessantes? Recebi um comentário aqui no YouTube mesmo falando assim, ó, o que eu acho mais difícil é pensar em como deixar os primeiros segundos interessantes o suficiente para reter a atenção. Tenho conseguido usar minhas ideias com base na documentação, como você sempre fala, estou postando um vídeo por dia no TikTok, que massa. Mas ainda não sei como falar de uma maneira interessante o suficiente. Cara, achei esse comentário muito bom e resolvi fazer esse vídeo aqui falando sobre isso. Deu um barulho aqui no telhado agora. O negócio é o seguinte, o que eu acho que é a grande sacada aqui sobre esse negócio de deixar os ganchos, né? Tem gente que fala gancho, os ganchos mais interessantes, tem a galera que vende coisa dos ganchos virais, que eu acho uma bobagem. Como deixar esse início do teu vídeo, o vídeo todo, né, mais interessante, mas aqui o comentário foi basicamente sobre esses primeiros segundos do vídeo. O que eu penso sobre isso? A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é para quem que a gente quer que esses primeiros segundos sejam interessantes. Porque vai variar o que é interessante daí. O que é interessante para ti pode não ser interessante para mim. Apesar que nesse caso eu acho que tu é muito parecido comigo, né? Tu que está assistindo esse vídeo, o cliente ideal, só por ter clicado aqui no vídeo, eu acredito que provavelmente tu produz conteúdo, tu gosta desse assunto de produção de conteúdo, tu entende que produção de conteúdo ajuda o teu negócio, talvez tu tenha um negócio digital. Então, que nesse caso aqui a gente é meio parecido, talvez os interesses sejam iguais. Mas o grande lance é tu entender para quem tu tá falando, porque daí fica muito mais fácil de tu saber o que vai ser interessante para essa pessoa. Se a gente sabe quem é nosso cliente ideal, a gente consegue falar sobre coisas que é interessante para ele. O que é interessante para ele? Cara, problemas que ele tem. Então, trazer no teu gancho, no início do teu vídeo, algum problema que ele tem. Aqui eu tava trazendo um problema, né? Esse negócio do problema de como deixar os ganchos mais interessantes. Então, eu comecei o vídeo falando sobre isso. Então, provavelmente isso aí despertou o teu interesse. Problemas, situações que teu cliente ideal passa, crenças que ele tem, comportamentos que ele tem. Quando a gente traz todas essas coisas que o cliente vive, que ele sabe que tem, coisas que ele acredita, coisas que ele quer, coisas que ele fala sobre, coisas que ele acompanha, coisas que ele gosta, e daí vai ser interessante. E daí a coisa mais doida, né? É trazer todas essas coisas, a grande sacada é essa, é trazer coisas que o teu cliente ideal já tem interesse. A gente não precisa começar conversas novas. As conversas já estão rolando. E muitas vezes nem é no digital, as pessoas já estão falando sobre coisas que ela gosta, falando sobre coisas que ela tem problema, falando sobre coisas que ela passa, falando sobre coisas que ela acreditam. A gente tem que falar, entrar na conversa, velho. Gosto muito de pensar que o conteúdo é conversa. E quem conversa mais vende mais. Então, esse grande lance aí de como deixar os inícios dos vídeos interessantes, dos teus vídeos interessantes, é tu ter clareza de quais são as conversas interessantes que o teu cliente ideal já participa e entrar nelas, sabe? E daí, né, do outro lado disso tudo, tem a galera às vezes que fala sobre ganchos virais e tudo mais. Eu não acredito nisso, tá? Como que a gente pode fazer uma coisa sem ficar com essa noia do gancho viral e não sei do que? Se a gente conhece o nosso cliente ideal, só da gente falar uma palavra-chave que chama a atenção dele, falar de um assunto ali que ele já tem interesse, e a gente pode falar isso da maneira mais simples possível, principalmente aqui no YouTube. Isso que eu vejo aqui no YouTube é muito diferente do que, por exemplo, o TikTok e o Instagram, que ainda é uma rede um pouco mais acelerada, mas acho que está mudando já isso. Mas aqui no YouTube, cara, o que mais chamou o teu interesse, provavelmente no primeiro momento, tenha sido o título do vídeo. Daí tu entrou no vídeo, confirmou o teu interesse, tu tá aqui até agora. Lá no TikTok, no Instagram, por exemplo, talvez pra gente chamar essa atenção e tudo mais, a gente já tem que ser mais, falar sobre a primeira coisa ali, os 3 segundos, falar justamente sobre isso, né? Alguma coisa que a pessoa se interessa, problema, situação, crença, comportamento, acredita, coisas que ela já vive. E daí dá para botar um outro artifício de, enquanto tu fala, tem uma headline em texto ali aparecendo também. Às vezes alguma imagem, né, um gancho um pouco visual que chame a atenção dela ali também. Mas não precisa uma loucura, não tem uma palavra, não tem aquela coisa, as 3 dicas e a última é melhor. Não precisa ter essas estruturas engessadas se tu sabe o que é interessante para quem está te assistindo. E eu acredito e eu tento bater assim nisso diariamente, que essa comunicação mais tranquila, mais sugestiva, mais documentativa, conteúdo mais no estilo conversa,
é o que mais está conectando hoje em dia. Porque daí acho que sai um pouco daquela esfera de gurus da internet, pessoas que querem me vender só e não sei o que. E a gente consegue ter realmente uma conversa. Então acho que a grande sacada aqui do vídeo, que eu espero que tenha tirado essa tua dúvida, né, de como começar, como deixar os primeiros segundos interessantes o suficientes para reter a atenção. Fale sobre coisas que tua audiência já tem interesse. Entre em conversas que já estão rolando. Não precisa inventar nada. É realmente essa relação entre duas pessoas. Se tu sabe o que a outra pessoa tem interesse, tu consegue ser agradável, falar sobre coisas que ela quer, que já quer ouvir. E daí a retenção vai acontecer naturalmente. Não precisa de estrutura viral, não precisa fazer pirueta na frente da TV, não precisa ficar fazendo bobagem ou dar um susto na pessoa, achar que isso que vai reter a atenção. As pessoas veem vídeos sobre assuntos, sobre situações, sobre temáticas que elas acham interessantes. Essa que é a grande sacada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê na próxima.